lugar. Quais os cuidados fundamentais, impreteríveis, imprescindíveis que a pessoa tem que tomar? Bom dia, Daniela. Olha, eu estou aqui com o oftalmologista, o Dr. César Sampaio, justamente para falar sobre isso. E eu vou perguntar a ele, doutor César, me diz uma coisa. Esses cuidados, os básicos que qualquer pessoa, independente, primeiro antes de tratar de doença, que independente de qualquer doença, que cuidados eu, o senhor, todo mundo deve tomar com a visão para não ter problemas? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Daniela. É um prazer falar para os seus telespectadores. Todos os cuidados que as pessoas têm que ter variam conforme a sua idade. Crianças, logo que nascem, devem ser levadas ao oftalmologista para fazer o exame oftalmológico completo. O teste o exame do olhinho, que é realizado em todo e qualquer lugar, ele visa basicamente ao diagnóstico de uma doença grave, que ocorre até os 3 anos de idade, que é o retinoblastoma, né? Mas o teste do olhinho, ele não diagnostica somente o retinoblastoma, mas orienta para outras doenças que podem acometer crianças nesta idade e depois elas são encaminhadas para o oftalmologista. Esse exame é feito logo após o nascimento da criança e deve ser repetido com 1 ano de idade. Depois a criança deve ser levada ao oftalmologista de novo aos 3 anos de idade, depois uma idade pré-escolar em torno dos 7 anos de idade. E aquelas crianças que não apresentam nenhum problema devem ser encaminhadas, devem ser orientadas à avaliação constante a partir dos 35 anos de idade. Aqueles que apresentam algum problema devem ser levados ao oftalmologista conforme a orientação do próprio médico. Me diz uma coisa, doutor, todos esses exames que o senhor está se referindo aí, todos eles estão à disposição da população gratuitamente pelo SUS? Aonde? Estão à disposição pelo SUS. O SUS hoje mantém a central de regulação. Os pacientes procuram a central de regulação e são encaminhados por serviços especializados, os serviços credenciados do SUS. Todos os municípios hoje praticamente já estão na rede pactuada ou na rede referenciada do SUS. O atendimento da oftalmologia no país inteiro ele é um atendimento bastante abrangente, que tem uma boa cobertura para toda a população. Agora me diz uma coisa, doutor, cuidados mais simples mesmo do dia a dia. Por exemplo, a gente vê nessa época de chuva, nas escolas, as crianças têm muita transmissão de conjuntivite, por exemplo. O que é que se pode fazer para não pegar? Lavar as mãos antes de mexer no olho? Que tipo de cuidados assim pequenos se pode ter e que se evitam problemas com isso? Cuidados básicos para toda pessoa. Sempre estar com a mão lavada. Sempre lavar as mãos, toda vez que manusear qualquer objeto, lavar as mãos. Uma segunda coisa, evitar coçar os olhos. O prurido, o ocular, deve ser investigado por um oftalmologista. Quando a pessoa coça os olhos, o risco de contaminação aumenta muito, principalmente onde tem alguém com conjuntivite. Se alguém tem conjuntivite e cumprimenta outra pessoa, e esta pessoa coça os olhos, vai contaminar em série, vai contaminar todo aquele grupo populacional. Isso é importante se conhecer, porque em escolas as crianças costumam contaminar em série. Todo o grupo da escola às vezes está contaminado. E outro cuidado básico é, se alguém está contaminado, retirar do grupo, afastar do grupo e orientar esses cuidados normais de lavagem das mãos e evitar sempre estar coçando os olhos. Outra dúvida que sempre chega até a gente, doutor, com relação a colírio, por exemplo. Tem gente que usa colírio para limpar o olho, tem qualquer coisa, bota um colírio e, segundo alguns oftalmologistas, isso pode mexer na pressão ocular. É perigoso usar colírio indiscriminadamente? Nenhuma pessoa deve usar o colírio sem orientação médica. Existem alguns colírios que são vendidos nas farmácias sem receitas médicas. Esses colírios são basicamente à base de soro fisiológicos, não tem nenhum risco para o olho, mas muitos desses colírios têm corticoide dentro deles. Muitos têm antibióticos. Então, na dúvida, não deve usar sem orientação médica. O uso do corticoide indiscriminado, sem o conhecimento, mesmo em doses pequenas, a partir da 2ª semana, usando 2 vezes por dia, o paciente já tem um risco grande de desenvolvimento de glaucoma e catarata, principalmente em crianças que são mais sensíveis a essas drogas. O uso indiscriminado do antibiótico que tem nos colírios, ele pode induzir uma resistência do antibiótico e tornar o antibiótico sem efeito depois para um tratamento comunitário. Então deve ser evitado o uso de colírio, a não ser com orientação médica. Doutor, bom dia. Daniela falando aqui do estúdio. Chega uma pergunta de telespectadora, Isabel. Ela diz que o menino dela assiste a televisão assim muito de perto e ela quer saber onde é que tem tratamento na rede pública, porque ela não tem plano de saúde. Onde levar crianças ou adultos para fazer exame oftalmológico de graça? É fácil. Ela procura a rede credenciada, qualquer posto de saúde, e a criança vai ser encaminhada para um serviço que vai prestar, para um lugar onde o oftalmologista vai atendê-lo. A criança que assiste a televisão muito de perto, 2 coisas podem estar acontecendo. Muitas crianças fazem isso de brincadeira, porque eles têm uma capacidade acomodativa muito grande e eles conseguem enxergar de muito perto, o que adulto não consegue.
Mas deve ser levado ao oftalmologista porque pode estar escondido atrás desse ato uma miopia. A miopia ele aproxima mais para poder enxergar e deve ser corrigido de imediato. Ok, doutor Sampaio, muito obrigado. Pois é, Daniela, então ficam aí, como sempre, as orientações básicas dos cuidados. Não é? E na dúvida, procurar a rede credenciada, vá num posto médico, um posto de saúde, e de lá alguém vai lhe direcionar para um oftalmologista. Daniela. Muito obrigada, Gabriel Pinheiro. Tá vendo aí, Isabel? Você que ligou a televisão.